questão de número 5 do concurso público de 2023 do Instituto AOACP. Em relação ao subtítulo do texto, analisar, testar e resolver são habilidades essenciais para o desenvolvimento integral dos alunos dos anos finais. Assinale a alternativa correta. Olá, eu sou a professora Débora Lopes, professora de língua portuguesa, trazendo mais uma questão de concurso público para a gente resolver juntinhos. Pessoal do YouTube, por favor, inscreva-se no canal, ativa o sininho, deixa teu like e compartilha com a galera. Pessoal do TikTok, siga-me aí para mais questões de língua portuguesa. Vamos lá, então, aqui é uma questão de sintaxe, tá? Pra gente resolver ali qual o sentido de cada palavra nesta oração, pra gente entender questões de sentido. Vamos resolver opção por opção. Não vou fazer a leitura completa para não ficar muito longo o vídeo, tá? Então, vamos lá. A opção A diz assim: as orações analisar, testar e resolver são coordenadas simétricas, isto é, poderiam estar posicionadas em outra ordem, sem que isso causasse prejuízo sintático ou semântico ao excerto, tá? Então, a sugestão é que essas orações, analisar, testar e resolver, tá dizendo aqui que podem ser posicionadas de forma diferente. Eu posso trocar a posição e não vai alterar o sentido, tá? Será que isso é verdade? Vamos testar, né? Vamos trocar, então. Resolver, analisar e testar. Ou testar, resolver e analisar. Eu preciso entender que o sentido do texto ali me diz que há uma sequência. Primeiro foi feita uma análise, depois o teste e depois foi resolvido. Então, primeiro análise, depois o teste, depois resolver. Então, há uma sequência que precisa ser respeitada. Se eu alterar, se eu mudar a posição dessas palavras, eu mudo totalmente o sentido. Perde, na verdade, o sentido do que está sendo explicado aqui no texto, tá? Eu não posso dizer que primeiro eu resolvo, depois eu analiso e depois eu testo. Porque o texto está dizendo que primeiro é feita uma análise, depois um teste e depois a resolução, depois é resolvido. Então, neste caso, não podemos mudar a posição porque vai alterar o sentido. Então, vamos eliminar a opção A. Compreenderam, pessoal? Não dá, porque ao alterar a posição ali, eu altero o sentido. A opção B diz assim: a conjunção E tem o mesmo valor que em ele promete e não cumpre, tá? Analisar, testar e resolver, este E tem a mesma função, tá? Que E não cumpre ali da sugestão. A conjunção E, ela funciona como um aditivo, tá? Ela é uma conjunção aditiva, o que a gente mais conhece, né? Como conjunção aditiva, ou seja, ela adiciona informação. Analisar, testar e resolver. Tô adicionando, tá? Mas ela também tem a função de adversidade, ela também pode ser adversativa. Como, por exemplo, ele promete e não cumpre. Quando eu digo que ele promete, eu espero que ele cumpra, né? A forma, se fosse para adicionar, se tivesse o mesmo sentido, estaria escrito assim, ó, ele promete e cumpre. Aí eu estaria adicionando informação. Mas eu estou dizendo que ele promete, mas não cumpre. Tem o mesmo valor de mas, ou seja, é uma conjunção adversativa e não aditiva como o do nosso excerto. O nosso excerto diz analisar, testar e resolver. Este E é uma conjunção aditiva. E a sugestão da letra B é adversativa, não é a mesma, não posso alterar, não tem o mesmo valor, perdão. Então, vou eliminar essa questão aqui, tá? Essa opção. Vamos lá. A opção C, as expressões integral e dos alunos são adjuntos adnominais e, portanto, poderiam ser omitidas sem que isso prejudicasse a sintaxe do período. Vamos ver o que é adjunto adnominal, tá? É um termo sintático que determina, perdão, ou restringe o sentido de um substantivo, caracterizando, tá? Então, é adjunto, quer dizer que vem junto, ao lado do nome, tá? As classes gramaticais são pronome, adjetivo, numeral ou artigo. Tem que ser um desses para ser um adjunto adnominal. A expressão integral, a palavra integral é um adjetivo, então sim, funciona como um adjunto adnominal. Mas dos alunos não. Dos alunos não é nenhum pronome, nenhum artigo e nenhum numeral. E eu não posso omitir essa informação. Ela é necessária aqui, porque senão perderia o sentido, tá? Então, a opção C não é, eu vou eliminar a opção C, porque integral é adjunto adnominal, mas dos alunos não é um adjunto adnominal. Então, eliminamos também a letra C, tá? Está ficando tranquilo aí, pessoal? Deixem aí nos comentários para que a gente possa, né, se eu puder ajudar de uma outra forma, vou ter o maior prazer em esclarecer as dúvidas de vocês.
A letra D diz assim: o sujeito do período é classificado sintaticamente como indeterminado, uma vez que não é possível identificá-lo. O que é sujeito indeterminado, tá? Lembrando, o sujeito indeterminado é aquele que não é mencionado, ou porque não se sabe quem é, ou porque não se quer dizer quem é que praticou aquela ação. Tá? O sujeito é quem pratica a ação do verbo, ou quem sofre a ação do verbo. Tá? E quando o sujeito é indeterminado, eu vou olhar ali para o verbo, e o verbo vai, por exemplo, tá? Vamos para os exemplos. Quebraram a janela. Quebraram. Quem quebrou a janela? Vou perguntar para o verbo. Quem quebrou a janela? Alguém. Ou eu não sei quem quebrou a janela, ou eu não quero dizer quem quebrou a janela, tá? O verbo é conjugado na terceira pessoa do plural. Então, assim, não está determinado quem é o sujeito. Aí vocês, de repente, vão me responder, ah, mas é eles. Tá, mas eles quem? Não está determinado de quem se está falando, tá? Assim como outra forma, né, de indeterminação é a partícula se, né? Tracinho se, vende-se essa casa, precisa-se de ajudante. Então, quem precisa, quem vende, está indeterminado, não há uma determinação de sujeito ali. Não é o nosso caso aqui, tá? Porque aqui está dizendo assim, ó, analisar, testar e resolver são habilidades essenciais. Em primeiro lugar, procura o verbo. O verbo são. Quem são, quem ou o que são habilidades essenciais para o desenvolvimento? Analisar, testar e resolver. Então, está determinado aqui o sujeito, tá? Que são as orações que estão funcionando como sujeito, tá? É uma oração subjetiva, ela está funcionando como o sujeito está, sim, determinado, está expresso aqui, sim, não é indeterminado. Então, vou eliminar também a opção D. Eliminado, vamos lá, então, para a próxima, né, que é a nossa última opção, a E, que diz assim: a preposição para poderia ser substituída pela preposição a, sem que isso prejudicasse a regência de essenciais, perdão. Pessoal, as preposições para e a, elas têm uma diferença, tá? Elas são, precisa ter um cuidado ao usar quando acompanhados do verbo ir. Quando eu digo que vou a algum lugar, eu vou para algum lugar, eu vou a algum lugar, aí é uma diferença. Aí eu não posso usar qualquer uma, eu não posso substituir a, tanto faz para ou a. Não, porque o verbo ir, daí ele tem uma certa diferença. E tem uma aulinha aqui, tá? No YouTube, tem aqui no TikTok também, né? Tá nas duas redes aí. Eu vou deixar o link na descrição, vocês vão ter aí, tem uma aulinha que eu expliquei sobre vou ao banheiro, vou para o banheiro ou vou no banheiro. Tem toda uma explicação sobre o verbo ir, qual preposição utilizar. Todas estão corretas, mas para determinado sentido, tá? Cada um no seu contexto, cada um no seu quadrado, tá? Neste caso aqui da regência essenciais, não tem nenhum problema, pode ser utilizado tanto a preposição para quanto a. O único cuidado que vocês têm que ter aqui é que quando eu for utilizar a preposição a, eu vou unir ao o artigo o do desenvolvimento, aí vai ficar ao. Mas tá tudo bem, aqui não está dizendo que não pode ter essa união, só está dizendo que pode ser substituída, que não prejudica a regência, tá? Então, sim, eu posso substituir a para por a, só que eu vou unir a este o aqui do artigo, tá? E vai ficar ao desenvolvimento. Analisar, testar e resolver são habilidades essenciais ao desenvolvimento integral dos alunos dos anos finais. Ficou tranquilo aí, pessoal? Conseguiram compreender? Então, aqui neste caso, para e a podem ser substituídos, pode ser usado tanto um quanto o outro. Entendendo que quando eu colocar o a aqui, ele vai se unir ao o artigo, né? Vai ficar ao desenvolvimento, juntos. Fechou? Então, a opção, né, da questão de número 5 do concurso de 2023 da OCP é a opção E. Eu espero ter ajudado do fundo do coração. Qualquer dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários. Eu tenho o maior prazer em responder. Beijo no coração e até a próxima. Tchau!